22 milhões de homens brasileiros se definem como viciados em pornografia. E o pior é que esse número é muito maior, pois a maior parte dos homens que estão nesse lugar estão trancados em quatro paredes, consumindo pornografia, sem buscarem ajuda. Você sabe o que os homens que estão nesse lugar mais relatam? Eles relatam a falta de capacidade de se conectarem com as suas próprias dores e com as dores daqueles que eles amam. É como se eles vissem a vida deles desmoronando na sua frente, sem conseguir fazer nada. Pois a dependência na pornografia suga toda a energia que eles poderiam estar usando para trabalhar, para cuidar das suas famílias, para cuidar do corpo, para praticar uma espiritualidade, para prosperar na vida. Talvez você conheça alguém que esteja nesse lugar. Talvez você mesmo esteja nesse lugar. Ou talvez você esteja a um passo de chegar nesse ponto. Se você está assistindo esse vídeo, eu acredito que você já percebeu que sozinho, apenas com a força de vontade, é muito difícil largar a pornografia. E a pergunta que fica é: por que é tão difícil largar a pornografia? A primeira coisa que você precisa saber é que a pornografia é uma verdadeira arma que usa a sua principal fraqueza contra você mesmo, para te manter aprisionado. E essa fraqueza é a falta de informação. Quando você entende como funcionam os elementos principais de aprisionamento na pornografia, você simplesmente se liberta. Alguma vez você já prometeu para si mesmo que nunca mais ia assistir filme pornô e voltou a assistir? Prometeu na segunda-feira, aguentou até a terça, cedeu na quarta e acordou na quinta com aquele peso na consciência de sempre. E a cada recaída vai dando uma sensação de incapacidade, às vezes uma culpa, às vezes uma sensação de que você está falhando com você mesmo, decepcionando você mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso não é fraqueza e nem falta de caráter. Isso é falta de informação. Isso está acontecendo com você porque ninguém te explicou como que esse mecanismo funciona. Pensa comigo. Se alguém te colocar numa sala escura e pedir para você encontrar a saída sem nenhuma referência, você vai bater na parede, vai tropeçar, vai se machucar. Não porque você é incapaz, mas porque está sem luz. Um dia você não sabia dirigir um carro. Se você pegasse um carro sem saber dirigir, por mais que você tivesse a boa intenção de não causar nenhum acidente, certamente você bateria o carro. Não porque você teve a intenção de bater, mas porque você não tinha a informação necessária sobre como dirigir um carro. É exatamente isso que acontece com quem tenta largar a pornografia só com a força de vontade. Só boa intenção não vai te tirar da pornografia. E enquanto você trava essa batalha sozinho, a pornografia continua drenando aquilo que você tem de mais precioso, a sua energia vital. A mesma energia que deveria estar construindo o seu trabalho, o seu relacionamento, os seus sonhos, a promoção que você tanto deseja, a pessoa que você tanto deseja na sua vida, o shape que você quer manter na academia, o estilo de vida saudável que você quer adotar, o esporte que você quer praticar. Diariamente, homens perdem foco, perdem casamento, perdem emprego, perdem a conexão com os filhos, com a parceira, com eles mesmos, por causa de um mecanismo que nunca foi explicado para eles com clareza. Mas isso muda hoje. Você precisa entender uma coisa fundamental sobre o vício em pornografia. E ela vai mudar a forma como você enxerga todas as suas tentativas anteriores. Cada vez que você consome pornografia, o seu cérebro libera uma quantidade de dopamina muito acima do que qualquer experiência real que você poderia produzir com qualquer outra coisa. Comida, conquista profissional, sexo real, nada chega perto do nível de estímulo que a pornografia entrega em segundos. E o seu cérebro é inteligente, ele se adapta, ele gosta de atalho. Ele começa a dizer para você que aquilo é normal, mas na verdade a pornografia está fritando o seu cérebro, o seu sistema nervoso, deteriorando a sua saúde.
Com o tempo, o mundo real começa a parecer sem graça. A parceira parece menos interessante, os amigos parecem menos interessantes, o trabalho parece entediante, a manhã parece pesada. Não porque essas coisas pioraram, mas porque o seu sistema de recompensa foi reprogramado para um nível de estímulo que a vida real não consegue te oferecer. E aí é que entra o problema de quem tenta sair pela força de vontade. Nas primeiras horas, o desconforto começa. O cérebro pede por aquilo que foi programado para receber. A pressão aumenta, a ansiedade aparece. E na ausência de qualquer ferramenta real, o caminho mais fácil é ceder, só para fazer aquele desconforto ir embora. Não é fraqueza, é bioquímica. Não adianta só bloquear site, fazer promessa mirabolante, substituir por um monte de atividade. O que resolve é entender o mapa, saber exatamente o que vai acontecer no seu corpo e na sua mente nas primeiras horas e nos primeiros dias de abstinência. Porque o desconforto aparece. Quanto tempo dura? O que fazer em cada momento? Ou seja, está sempre um passo à frente. Quando você tem o mapa, a abstinência para de ser uma ameaça e vira um processo previsível com começo, meio e fim. Foi exatamente com essa lógica que eu estruturei o protocolo de libertação consciente, que tem tudo o que você precisa para se libertar da pornografia definitivamente. Você consegue imaginar como seria a sua vida com zero pornografia? Você teria mais dinheiro? Teria mais tempo? Mais energia? Mais foco? Mais magnetismo? O que você faria com essa nova vida? Meu nome é Felipe Cardoso, sou terapeuta integrativo, especializado em cura masculina e me dedico a atender homens que chegaram no mesmo lugar que você talvez esteja hoje. E o que eu percebi ao longo desses anos foi sempre o mesmo padrão. Esses homens não estavam sem força de vontade, eles estavam sem o mapa, sem entender o mecanismo. Qualquer tentativa de saída virava uma luta contra si mesmo. O protocolo de libertação consciente é um conjunto de tudo aquilo que funcionou, repetido, documentado em anos de estudo. Não é teoria de YouTube, é um método estruturado para que qualquer homem possa percorrer esse caminho com clareza. Ele é organizado em 3 pilares sequenciais, porque cada um resolve uma camada diferente do mesmo problema. O pilar número 1 é o da bioquímica do vício. Aqui você entende o que acontece no seu cérebro cada vez que você consome pornografia. O pico de neurotransmissores e como o cérebro cria tolerância progressiva e passa a exigir estímulos cada vez mais intensos. E o mais importante, você entende o que acontece durante a abstinência, porque o desconforto aparece. Quanto tempo dura? Como atravessá-lo sem recair? Sem esse mapa, a abstinência parece uma ameaça, mas com ele vira um processo previsível. O pilar número 2, mentalidade e gatilhos. O vício não opera sozinho, ele opera através de gatilhos, situações específicas, estados emocionais, padrões de pensamento que funcionam como interruptores automáticos. Nesse pilar você mapeia os seus gatilhos específicos e aprende como a sua própria mentalidade atua para manter o vício ativo, mesmo quando você conscientemente não quer mais. A diferença entre um homem que recai e um que não recai nunca está na força de vontade. Está em saber reconhecer o gatilho antes de ele disparar. Pilar número 3, bioenergética e sexualidade. A energia sexual não desaparece quando você para de consumir pornografia, ela precisa de uma direção. Esse pilar apresenta exercícios bioenergéticos e práticas de sexualidade saudável para canalizar essa energia de forma ativa, transformando o que antes era fonte de vício em combustível para produtividade, presença e conexão real. Homens que saem do vício sem trabalhar esse pilar frequentemente relatam um vazio que os puxa de volta. Esse pilar fecha esse vazio. Os 3 pilares foram estruturados nessa sequência porque cada um prepara o terreno para o próximo. Bioquímica explica por que o corpo cede. Mentalidade, porque a mente volta. E bioenergética, para onde devo ir depois que saio da pornografia. Imagina acordar num sábado de manhã com a cabeça leve, sem culpa,
sem aquela vontade de se esconder, sem o peso do segredo, a sua parceira ainda dormindo ao seu lado, e você sente desejo por ela, de verdade, não por uma tela. Você toma café olhando para a rua com energia para treinar, para se expor ao sol, com clareza para tocar projetos que sempre adiou. Faz um mês que você não recai e pela primeira vez na vida você confia na sua própria palavra. Esse não é um sonho distante, é o que acontece quando um homem finalmente entende o mecanismo que o prendia e usa esse entendimento para se soltar. O PLC é um curso gravado em 4 módulos que você acessa no seu ritmo, no seu dispositivo, sem horário fixo e sem ninguém precisar saber. Junto com o curso você leva um mapa de gatilhos, um instrumento de diagnóstico para identificar os interruptores automáticos que ativam o vício em você, o diário de bordo, uma ferramenta para transformar recaídas em dados, ao invés de motivos para desistência. O protocolo das primeiras 72 horas, que é um guia de hora em hora do período mais crítico da abstinência. O que esperar, o que fazer, como atravessar sem recair. O valor total de tudo isso é R$ 852, mas hoje o investimento é de apenas R$ 297. E você pode pagar parcelado no cartão em até 12 vezes. Com menos de 50 centavos por dia, você vai entender o mecanismo que mantém você preso e sair dele com um método construído em anos de estudo. E antes que você pense que esse não é o momento, considere o seguinte: o próprio vício faz com que você sabote a sua decisão. Eu sei que você pode estar pensando, já tentei de tudo, por que agora seria diferente? Porque dessa vez você não vai tentar pela força de vontade, você vai entender o mecanismo que faz o vício se repetir e usar o entendimento para desativar o ciclo de dentro para fora. Se você chegou até aqui, é porque você já está cansado de acordar no dia seguinte prometendo que vai ser diferente. Talvez você já sinta o custo disso em alguma área da sua vida. Talvez você simplesmente já saiba que chegou a hora e a ajuda que você precisa chegou. Agora é com você. O botão está no fim dessa página. Leia a apresentação do curso e clique para acessar o conteúdo. Em menos de 5 minutos você terá acesso ao protocolo completo, ao mapa que vai fazer o que a força de vontade nunca conseguiu. Anota a data de hoje em um papel aí perto de você, porque hoje é o dia que a sua vida vai mudar. Hoje é o primeiro dia da sua libertação, de tomar as rédeas da sua própria vida. Clique no botão agora que eu espero por você.